Olá, meus ilustres, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo diferente que pode dar início a uma sequência de mais vídeos assim. Eu estou pensando em iniciar uma série nova aqui no canal, um quadro novo onde a gente fala de livros, de leituras, né? Eu leio aí basicamente pelo menos um livro por semana, normalmente de teologia, espiritualidade, livros devocionais, alguns sobre filosofia, e eu gostaria de começar a trazer este conteúdo para cá, né? Trazer as minhas opiniões, as minhas resenhas a respeito dessas obras, começar a ler livros que vocês estão interessados e trazer os comentários aqui. Mas para que eu faça isso, esse vídeo aqui precisa dar certo, eu preciso ver que vocês estão gostando desse conteúdo e que demonstrar aí a sua satisfação através de comentários aqui embaixo, tá? E aí, para começar, eu vou falar do primeiro livro que eu li da patrística, tá? Para você que não sabe, patrística é um período que aconteceu ali na história da igreja depois do período apostólico, né? Os primeiros líderes que são levantados na igreja depois da morte dos apóstolos, Pedro, Paulo, Mateus, João, esses líderes entram nesse período que nós chamamos de patrística, porque eles vão ser conhecidos como pais da igreja, né? Não no sentido de que eles geram a igreja, a gente sabe que quem é pai da igreja é Deus, mas eles são pais da igreja porque eles dão continuidade a esse trabalho iniciado pelos apóstolos. E quando a gente olha para os documentos dos pais da igreja, um dos primeiros, se não o primeiro a ter sido escrito, sem dúvida nenhuma, é a primeira epístola de Clemente aos Coríntios, que é uma leitura que eu fiz aí nesta semana e eu estou trazendo esse vídeo para comentar com vocês quais são as minhas impressões a respeito dessa carta. Então, só para a gente começar aqui, essa epístola escrita por Clemente, ela é um documento extremamente importante na antiguidade da igreja, ela é mencionada em alguns cânones, inclusive, né? Ela não entrou na nossa Bíblia meramente por uma questão de apostolicidade. Por quê? Embora essa carta fosse muito importante, foi definido que entraria no cânon apenas os documentos do Novo Testamento que fossem escritos por um apóstolo ou por um homem apostólico. E aí você deve estar se perguntando o que é um homem apostólico, né? Homem apostólico eram discípulos diretos dos apóstolos. No caso, por exemplo, bíblico, nós temos Marcos e Lucas, que não eram apóstolos de Cristo, mas eram discípulos ali. Marcos, discípulo de Pedro, por isso ele escreve um evangelho, e Lucas, discípulo de Paulo, por isso ele escreve ali também um evangelho e o livro de Atos. A epístola de Clemente, portanto, não entra no cânone final do que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, porque o Clemente ele não era dessa geração, ele era da geração seguinte. A tradição vai atribuir Clemente como líder da igreja de Roma ali depois da morte de Pedro. Então, Pedro morreu, levantou-se um novo líder na igreja de Roma, depois que esse líder morre, aí vem Clemente, ou seja, ele seria o terceiro ali na linha sucessória. É possível também que esse Clemente tivesse conhecido Pedro e Paulo pessoalmente e que ele tenha sido citado na Bíblia, lá em Filipenses, quando Paulo está falando dos seus cooperadores, Paulo menciona um tal de Clemente, que nós não sabemos com 100% de certeza se é o mesmo Clemente romano que escreve essa carta. Mas existe sim essa possibilidade, que inclusive foi levantada lá no passado por homens importantes da história da igreja, como Eusébio de Cesareia e Orígenes, né? Eles defendiam que essa carta fora escrita por esse Clemente, que foi mencionado lá por Paulo na carta aos Filipenses. Eu não sei no seu caso, mas para mim isso já foi suficiente para aguçar minha curiosidade e conhecer esse documento tão importante, né? Mas afinal, do que fala essa epístola, essa carta aos Coríntios? Para surpresa de muita gente, a carta de Clemente aos Coríntios, ela é até um pouco parecida com a carta de Paulo aos Coríntios. Lembra que no Novo Testamento nós temos duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo para essa comunidade. Duas que são conhecidas, né? Porque ainda existem cartas aos Coríntios que não chegaram até nós, cartas que foram perdidas. No entanto, quando Paulo escreve aos Coríntios, a gente vê ali que um problema muito comum daquela comunidade eram as rivalidades. Paulo reclama que em Corinto existiam facções, né? Existiam grupos ali que estavam divididos e guerreando pelo controle da igreja. Paulo chega até a mencionar que existiam grupos que eram fãs dele, existia o grupo que era fã de Pedro, o grupo que era fã de Apolo e um grupo que dizia ser fã apenas de Jesus. Não muito diferente do que acontece hoje no cenário evangélico brasileiro, né? Mas Paulo havia denunciado esse problema. E aí, mais ou menos ali, por volta de uns 40 anos depois
de Paulo ter denunciado isso, vem Clemente escrever para os coríntios, adivinha por qual motivo? Por causa de dissensões e de rivalidades. Só que agora o problema não tinha somente se mantido, mas ele tinha piorado, tá? Porque quando Paulo reclama ali no texto bíblico dessa rivalidade entre os coríntios, ainda não tinha acontecido a rebelião que aconteceu na época de Clemente. Clemente escreve aos coríntios porque os crentes mais jovens haviam se rebelado e expulsado os presbíteros da igreja. O que nos leva a entender que parece que os coríntios não evoluíram ao longo do tempo, muito pelo contrário, né? Parece que eles não só não ouviram Paulo, como eles continuaram cometendo ali os mesmíssimos pecados. E é uma realidade muito triste para nós enquanto cristãos, né? Muitas vezes nós permanecemos naqueles pecados que nós já fomos alertados por Deus através de seus profetas, de seus representantes, mas a gente continua fazendo do mesmo jeito, às vezes até piorando o pecado, como foi o caso daqueles jovens de Corinto. Ao longo da carta, o Clemente, portanto, ele vai argumentar que os coríntios deveriam se arrepender disso e deveriam não só recolocar os presbíteros na liderança da igreja, como também aprender a respeitar hierarquias. O Clemente bate muito nessa tecla, nessa carta, e ele vai usando exemplos. Ele vai falando, por exemplo, da questão do exército romano, né? Ele diz que o exército tem uma hierarquia, e essa hierarquia é o que garante a segurança da nação, do império. Da mesma forma, a igreja deveria seguir hierarquias. Ele também vai dar o exemplo da família romana, né? Dizendo que o pai, ele era o líder, o chefe da família, e ele não poderia ser simplesmente retirado do seu cargo, porque isso abalaria a família, que é base da sociedade, e naturalmente a sociedade iria se desfazer. Uma coisa que se destaca muito nessa carta é a atenção que Clemente dá ao Antigo Testamento. É realmente surpreendente o conhecimento que ele tem naquela época, porque hoje em dia, com o ChatGPT, fica mais fácil você pesquisar versículos, mas naquela época, o Clemente tinha um grande domínio do Antigo Testamento. É claro que ao longo da carta ele comete um ou outro erro, porque ele tinha acesso ali à Septuaginta, que já era uma tradução da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, mas ele domina muito bem aquilo que é o principal das histórias, né? E ele vai usando essas histórias. Ele vai falando, por exemplo, que a inveja é um mal que existe desde o início dos tempos, que é o que fez Caim matar Abel, que é o que produzia a briga e a insatisfação entre Esaú e Jacó, e ele estava dizendo que os jovens de Corinto estavam replicando este mesmo comportamento maligno, e que eles deveriam parar de fazer isso e voltar a olhar para aquele que é o modelo para todas as coisas, que é Jesus Cristo. E aí, quando o Clemente está falando de Jesus, acontece o que talvez seja a parte mais inesperada dessa carta, que é quando ele faz uma comparação. Ele está falando da ressurreição de Jesus e ele faz uma comparação com a lenda da fênix, né? Ele fala que há uma ave árabe que vive aí cerca de 500 anos, e aí essa ave, quando morria, nascia um verme, né, do corpo do cadáver dessa ave. Esse verme ia se desenvolvendo, ele ia criando penas, e aí ele virava uma nova fênix. Então ele carregava os ossos antigos, ia até o Egito, até uma cidade conhecida como Cidade do Sol, e ali ele depositava os ossos no templo do deus Sol, né? Então era uma lenda, uma mitologia que existia naquela época e que Clemente usa. Eu confesso que quando eu li isso, eu pensei que, como essa história fazia parte ali do imaginário do povo, eu pensei que Clemente havia aprendido essa história e que ele também compartilhava desse pensamento, que ele acreditava nisso, mas é provável que não, tá? É provável que Clemente soubesse que aquilo se tratava de uma lenda, mas ele usa isso exatamente porque ele entende que era um folclore muito conhecido. Então aquela analogia acabava valendo ali dentro do contexto do que ele estava querendo explicar. Mas é de fato assim algo bem interessante você ver Clemente citando esse mito pagão. É importante lembrar que isso não desabona Clemente, né? Tem muita gente que vai torcer o nariz e vai dizer, olha só, como que ele pode cometer esse erro. Vamos lembrar que Clemente não arroga para si ser inspirado, como Paulo, Pedro e os outros escritores do texto bíblico, né? Inclusive, quando ele começa a sua carta, ele não diz, eu, Clemente, estou enviando essa carta como o Papa de vocês. Não é isso que ele está falando, até porque naquela época o conceito de papado ainda não existia, né? A contragosto aí de muitos católicos, e Clemente começa a carta falando que é a igreja de Roma, os irmãos de Roma, escrevendo aos irmãos de Corinto. Então, é uma comunidade aconselhando outra comunidade.
Em linhas gerais, eu gostei muito dessa leitura, porque é muito legal você estar lendo ali um documento, uma mensagem, uma carta tão antiga, lá do início mesmo da igreja primitiva, né? Assim que os apóstolos tinham saído de cena e os primeiros líderes cristãos começam a aparecer. E é interessante que ao longo da leitura eu fui percebendo claramente que a linguagem que Clemente usa, ela lembra muito a linguagem do próprio apóstolo Paulo, mostrando realmente essa proximidade tão vívida entre Clemente e aquela primeira geração ali dos crentes que estavam basicamente nascendo, a igreja ainda estava nascendo para o mundo, né? Jesus havia sido crucificado há poucas décadas, Paulo havia dado seu último suspiro também há pouco tempo, e aquela igreja, aquela nova comunidade estava sozinha, aparentemente sozinha, enfrentando pressões do Império Romano, enfrentando dificuldades internas, mas ainda assim você vê claramente a presença do Espírito Santo ali conduzindo eles e fazendo com que as palavras de Cristo continuassem firmes no coração daqueles crentes. Mesmo que a igreja de Corinto tivesse muitos problemas, a gente vai ver que cerca de 70 anos depois, um bispo se levanta em Corinto e ele vai informar que a carta e a epístola de Clemente era lida durante os cultos naquela igreja, quando aquela comunidade se reunia, mostrando que o conselho de Clemente havia funcionado para aquela comunidade. Enfim, essas são as minhas impressões a respeito dessa leitura. Se você estava curioso, né, sobre isso, é importante lembrar que a carta de Clemente aos Coríntios é um documento extremamente antigo e de domínio público, ou seja, você pode ler aí pela internet gratuitamente e vale muito a pena. Se você já leu, deixa aqui o seu comentário, se você gostou dessa análise. Se você não leu ainda, também comenta aqui quais os outros livros você gostaria que eu trouxesse e analisasse assim, dessa forma. No mais é isso, que Deus te abençoe, que você permaneça bem, que você permaneça seguro em Cristo e até o próximo vídeo.